Vou ler aqui a palavra do Senhor, a partir do versículo 24. Capítulo 1 de Isaías, a partir do versículo 24. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramei minha ira sobre os meus adversários. Derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra neste momento, Deus. Meu Deus, toma, Pai, a minha vida como instrumento, Pai. Aleluia, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, e que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, aleluia, mas que sejam as Tuas, ó Pai. Aleluia, meu Deus, e que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, nos corrigir, nos mostrar, meu Deus, o caminho, Pai. Aleluia. E que todo impedimento, tudo aquilo que quer impedir, meu Deus, que nós, nesta noite, venhamos aprender mais de Ti, ouvir a Tua palavra. Aquilo que quer, meu Deus, tirar a nossa atenção, venha cair por terra, venha ser queimado, venha, em nome de Jesus, sair do nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor, né? No livro de Isaías, aqui no capítulo 1. Isaías aqui tem uma revelação do Senhor, né? Logo nos primeiros versículos, né, o Senhor fala com Isaías. Aqui diz, né, a visão que Isaías, filho de Amós, aqui no versículo 1 fala, a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, né? Judá, Jerusalém, né, e Israel também, né, os reinos do norte e do sul. Aqui neste momento em que Isaías, né, estava ali, tendo ali visões em que ele clamava, declarava ali as revelações do Senhor, né, sobre esta nação. Esta nação estava ali em rebeldia, né? Esta nação estava ali em pecado, estava virando as costas para o Senhor, né? E o Senhor aqui usa a vida desse profeta para falar com esse povo, levanta esse profeta para falar com esse povo, para alertar esse povo sobre os pecados, sobre a rebeldia desse povo, sobre tudo aquilo que eles estavam fazendo. O Senhor, né, declara que esse povo é como filhos, né, mas eles viram as costas para o Senhor. Eles acham que podem fazer as coisas sozinhos. Sabe quando aquele filho, né, vira as costas para o pai e para a mãe e acha que pode fazer tudo, né? Ele acha que ele é adulto e pode fazer o que ele quiser. Fica rebelde em casa, começa a responder a mãe, começa a responder o pai. Ele se acha o dono do mundo, se acha, né, ali
superior a todo mundo. Da mesma forma, Israel aqui com o Senhor, se achando, e vira as costas para Deus e começa a se prostituir com outros deuses, a cometer iniquidades, pecados, que Deus reprovava e reprova até hoje. Ele fala aqui no versículo 2, ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles revoltaram contra mim. O versículo 3 declara, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Versículo 4, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. E o Senhor, Ele não fica passivo contra o pecado. Ele não fica passivo contra iniquidades. O Senhor vai observando, vai dando oportunidade, chances para a pessoa se arrepender. O Senhor, Ele vai dando oportunidades para que a pessoa se arrependa daquilo que fez, daquilo que está fazendo. Né? Mas a palavra de Deus, né, no versículo 24, ele diz, por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia, derramarei minha ira sobre meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Quem são os inimigos aqui? Quem são os adversários? São aqueles que cometem pecado. Quando nós cometemos pecados, quando o Senhor fala aqui que são inimigos, é aquela pessoa que vira as costas para Deus e começa a cometer pecados, e ele continua insistindo no erro. Ele continua ali persistindo no erro. Esse é declarado inimigo de Deus. Adversário do Senhor. Né? E ele olha as pessoas que cometem pecados e iniquidades como inimigos. E ele fala aqui no versículo 25, voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removerei todas as suas impurezas. E ele está declarando aqui sobre a nação que ele vai tirar todas aquelas pessoas que cometem pecados, que distorcem a palavra de Deus, né, que faz o que é errado. Alguns versículos aqui antes, a partir do versículo 13, diz assim, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Ou seja, quanto mais vocês orarem,
mesmo orando muito, o Senhor não vai ouvir, não vai estender as suas mãos. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. A palavra de Deus declara. Não adianta estar na casa do Senhor cometendo pecados. Não adianta, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu sou evangélico. Mas não larga o pecado, não deixa o velho homem para trás. Não vive o novo de Deus. Não nasce de novo, como a palavra de Deus diz para Nicodemos. Não adianta. Não adianta louvar, que o Senhor não vai ouvir. Não adianta orar, que o Senhor não vai ouvir. Nada daquilo que fizer o Senhor vai aceitar. Porque quando a pessoa está no pecado, ela é inimiga de Deus. E o inimigo, ele luta. Ele vai lutar. O Senhor Deus, ele luta contra os seus inimigos. Só que Deus é Deus. Ele vai prevalecer sempre. Ele sempre vai prevalecer sobre aqueles que se levantam contra ele. Não adianta fazer nada para Deus quando estamos em falha, em pecado, na iniquidade. É tudo em vão. Vai ser tudo em vão. O pecado nos separa de Deus, nos torna os seus inimigos, né? Como a palavra de Deus diz. Em Tiago 4:4 diz assim, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não dá para ter uma vida dupla. Nós não podemos ter uma vida dupla. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios. A palavra de Deus declara. Aquele que é morno, né, a palavra de Deus diz que ele vomita. Ele não aceita. Ele não aceita. Aquele que está em cima do muro, que não decide se vai para um canto ou se vai para outro, esse está nas mãos do capeta, está nas mãos do diabo. Esse é dele, porque o muro é dele, né? Quantos de nós já vimos a piada, né? O muro é dele. Tem que haver a decisão. Nós temos que decidir. Todos nós temos que tomar a decisão. Ou servimos ou não servimos. Ou estamos com Cristo ou não estamos. E a palavra dele declara que aquele que está nele, ele vai estar com essa pessoa. Ele declara, se alguém está em mim, eu estou nele.
Agora, aquele que está nele, mas não produz nada, não faz nada, não dá frutos para Deus, vai ser cortado fora, vai ser lançado fora. A palavra de Deus diz que esse que é lançado fora seca como galhos. E o que se faz com galhos secos? Depois é pego e joga-se no fogo. É queimado. Não resta mais nada. Vamos voltar lá para Isaías. Capítulo 1. A partir do versículo 16 diz assim, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. É o que o Senhor quer. Ele quer que nós tomemos a decisão. Nós tomemos a decisão, né? Quando Israel está para adentrar, né, em Canaã, o Senhor declara ali para aquele povo, né, eu coloco diante de vocês, né, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, né? Ele declara, escolhe a vida. O Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida longa e próspera, mas ao lado dele, andando em retidão, vivendo a palavra, obedecendo os mandamentos dele, não nos desviando, não pegando atalhos. O caminho é estreito, é difícil, mas o Senhor, Ele declara que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então nós temos um Senhor, um Deus, que está nos sustentando até nós chegarmos ao final da corrida. Nós temos um Deus que está ali ajudando a gente a carregar um fardo. E o que Ele quer? Lavem-se, limpem-se. Ele declara aqui para aquele povo. E Ele declara hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo. A palavra de Deus, ela serviu lá atrás e ela serve hoje, vai servir amanhã. Limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. O que o Senhor quer ver? Quer ver o servo, o filho dele, fazendo a vontade dele. Ele não quer ver os filhos dele cometendo iniquidades, fazendo as obras más do diabo. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, né? Versículo 18 diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só o que acontece com aqueles que largam, deixam o velho homem para trás, se limpa. Ele chama para refletir a palavra dele. Olha só o que acontece com aqueles que abandonam o pecado, as iniquidades. Embora vocês estivessem sujos, vermelhos, como escarlate, se tornarão brancos como a neve.
embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que estejamos limpos, que viver em retidão, em justiça, fazendo a obra do Senhor. E Ele quer ver, Ele quer contemplar as boas obras que nós podemos fazer e que muitas vezes nós não fazemos. Se vocês, versículo 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, a palavra de Deus diz, olha só, se vocês estiverem dispostos a obedecer, olha só o resultado da obediência. Comerão os melhores frutos desta terra. O que acontece com aquele jovem que pede ali a sua herança para o seu pai? O que acontece com ele? Primeiro ele pega ali uma grande quantidade de dinheiro, né? Ele acha que está por cima, aí ele vai pelo mundo. Ele começa a gastar. Aí chega uma hora que acaba o dinheiro. E o que acontece com ele? Ele começa a padecer. Porque ele virou as costas para o pai. Né? Ele virou as costas para o pai. Por algum momento ele achou que estava bem, mas depois ele começou a cair. Ele chegou no fundo do poço. E a palavra de Deus declara que ele ali não tem mais nada para comer, não tem dinheiro para comprar comida, não tem o que comer. E ele procura e não acha. E ele vai comer a comida dos porcos. Vai comer a comida dos porcos. Porque é fruto de quê? Da desobediência. É fruto da desobediência, da iniquidade, de virar as costas para Deus, de achar que pode fazer tudo sozinho. Eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu conquisto tudo sozinho, eu conquistei tudo isso sozinho, fui eu que conquistei. Se Deus não tem misericórdia dessas pessoas, essas pessoas nem da cama levantam. Então é isso, o fruto do pecado, da iniquidade é isso, é comer o pior da terra. Mas olha só o que acontece com aqueles que obedecem. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos. O Senhor declara que são os melhores. Não é qualquer coisa, não é bom, é o melhor. Não é um meio termo, é o que está lá no topo. Porque isso é fruto da obediência, é fruto, né, de andar ali com Cristo, de fazer a vontade, de obedecer aos mandamentos do Senhor. Versículo 20 diz assim, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pela guerra. Serão mortos pela guerra. Pois o Senhor é quem fala. E quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. Quando ele dá uma palavra, ele não volta atrás. Ele não volta atrás com a sua palavra. Ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Né? E o que nós vemos aqui é Isaías alertando esse povo, falando com esse povo.
falando a esse povo: olha, vocês estão assim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Deus não está se agradando de vocês. Aqui ainda o Senhor estava dando oportunidade para esse povo, porque Ele ainda declara aqui que Ele pode ainda, mesmo que vocês ainda estejam aí cometendo pecados, mas se vocês se arrependerem, eu ainda dou a oportunidade para vocês se arrependerem, para voltarem, né, para mim. Ele dá oportunidades, Isaías ali declarando para aquele povo, mas Deus ainda está dando a oportunidade, porque Deus, Ele dá a oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus, Ele dá a oportunidade, Ele vai dando oportunidades. O que a palavra de Deus diz? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o Senhor tem prazer na morte do ímpio? Ele não tem prazer, Ele vai dando o máximo de oportunidade para a pessoa, para que ela venha se arrepender, para que ela venha se voltar para Deus, andar nos seus caminhos. É isso que Ele quer. Ele não quer ver a pessoa morrendo aí fora, porque Ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer nisso. Até aqui a palavra de Deus falou ao meu coração, espero que tenha falado ao coração de vocês, de cada um, daquele que estiver assistindo a esta transmissão. Deus, Ele vai dando, oportunidades. Ele vai dando oportunidades. Nós sabemos que aquele que comete pecados, que comete iniquidades, ele se torna inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. E Deus vai combater até o fim os inimigos, contra os seus inimigos. E o que Ele quer? Ele quer que a pessoa se arrependa, volte-se para Ele. Então, a oportunidade ainda há oportunidade. Deus está dando oportunidade, para nós, para toda uma nação aí fora, para todo um povo aí fora, para toda uma geração aí fora corrompida. Ainda há oportunidade para essa geração. E nós que venhamos continuar clamando por essas pessoas, por essas vidas, por aqueles familiares, que venhamos continuar clamando, orando, colocando nas mãos do Senhor, para que Deus venha ter misericórdia da vida dessas pessoas. Amém?